Ei, vem aqui um segundo. Quero te mostrar algo realmente legal que você provavelmente nunca viu antes. É a Tartaruga Box, um sistema open source multicolorido para impressoras Clipper que você mesmo pode montar. Porém, este afirma ser mais fácil de usar, construir e muito mais confiável do que outros sistemas semelhantes vistos no passado. Então, neste vídeo vou compartilhar minhas experiências das últimas semanas de construção e uso, o que correu bem, onde fiquei preso, se e como consegui superar alguns dos obstáculos, tudo na esperança de responder a pergunta. Este é finalmente um sistema multicolorido de código aberto, faça você mesmo e utilizável que qualquer um pode e realmente deve construir para si mesmo? Vamos atrás disso. Primeiro, um pouco de contexto sobre a Tartaruga Caixa. O kit que estou usando neste vídeo foi fornecido gratuitamente pela LDO Motors, mas nenhum dinheiro foi trocado, e de forma alguma isso pretende ser uma avaliação. O design é um projeto de código aberto, um esforço da comunidade com muitos contribuidores, mas o principal responsável por isso é Tartaruga Blindada, ou Robert Klotz. Provavelmente não preciso explicar o nome, quero dizer, olhe para ele, mas vou explicar um pouco sobre a ideia e a filosofia por trás disso. O objetivo do projeto é criar um sistema multiplexador, faça você mesmo fácil de usar e confiável para Vorons ou qualquer outra máquina Clipper. Mais sobre isso mais tarde. Mas enquanto o outro sistema multicolor que eu construí anteriormente no canal, o Enraged Rabbit Carrot Feeder ou Enraged Rabbit Carrot Feeder e o Thread Rack, que é semelhante a ele, ambos visam alcançar isso da mesma maneira que a unidade multimaterial Upgrade da Prusa, com servos, seletores, portões, buffers e sensores de filamento, a Box Turtle é muito contra esse método. Basta olhar a primeira página do manual deles. Você diria que dispararam tiros? A Box Turtle segue o caminho do clássico Bamboo Lab AMS, não o AMS Lite. Ela substitui rolamentos lineares e um seletor servo por pistas individuais para cada carretel com seus próprios motores de passo, rolos e reenroladores. Isso quer dizer que, em vez de um motor alimentar cada um dos filamentos, há um motor dedicado para cada carretel. Isso também significa que, em vez de um grande buffer que ocupa muito espaço, você tem rolos que reenrolam o filamento ordenadamente no carretel. Por um lado, isso deve significar que será muito mais confiável, mais compacto e mais fácil de carregar. Mas por outro lado, isso significa que este sistema está longe de ser tão acessível quanto outros, e que expandir o sistema para, digamos, 12 cores como o Enraged Rabbit Carrot Feeder também é muito mais caro e uma empreitada muito mais complicada do que apenas estender os trilhos e adicionar algumas portas extras. Como com o Bamboo Lab AMS, você basicamente precisa adicionar uma unidade adicional de Tartaruga Caixa se quiser ir além de apenas 4 cores. Mas, diferente do Bamboo Lab AMS, por ser de código aberto, você pode ajustá-lo, modificá-lo e atualizá-lo futuramente, caso queira, por exemplo, adicionar sua própria caixa ou um secador de filamento. Além disso, como na maioria desses sistemas, é altamente recomendado atualizar simultaneamente sua cabeça de ferramenta para incluir um cortador de filamento e 2 sensores de filamento diretamente nela, se ainda não o fez. Sim, é possível fazer o chamado ajuste de ponta e dispensar essas atualizações se, digamos, você estiver instalando o Box Turtle em uma impressora não Voron como uma Elegoo ou uma Sovol e não quiser mexer na cabeça de ferramenta, mas você vai economizar muitas dores de cabeça e melhorar muito sua confiabilidade se apenas cortar as pontas derretidas em vez de tentar ajustá-las. Mas não vamos nos antecipar, porque antes de ajustar sua Box Turtle, você precisará construí-la. Vamos falar sobre a experiência de construção. A construção geral provavelmente levou cerca de 10 a 15 horas, sem incluir o tempo que passei refazendo coisas feitas incorretamente por estar fazendo uma transmissão ao vivo em vez de ler as instruções. Agora, provavelmente vou dizer isso algumas vezes ao longo deste vídeo, mas isso é um projeto, não um produto. E suspeito que um dos principais atrativos disso será o fato de ser um projeto realmente divertido. E como tal, vale mencionar que é um projeto bastante agradável.
Ao contrário de outras coisas que você pode ter construído no passado, como uma impressora Voron ou Prusa, que possuem manuais em Portable Document Format ou impressos, a Box Turtle usa não apenas um configurador STL interativo para ajudá-lo a entender todas as coisas que você vai precisar imprimir, mas também possui um manual online inovador e interativo que você pode personalizar para combinar com suas cores e que permite ampliar, panoramizar, girar, apenas para obter uma visão melhor de cada etapa. Isso é nada menos que brilhante, e junto com as diferenças mecânicas que vamos abordar em um segundo, torna a experiência geral de construção da Box Turtle realmente muito agradável. Enquanto eu resumiria toda a experiência de construção do Enraged Rabbit Carrot Feeder com um firme, nunca mais, embora, para ser justo, eu construí uma unidade 12 que dá muito mais trabalho. Eu construiria, felizmente, outra Box Turtle se quisesse adicionar mais 4 cores ou adicioná-la a outra das minhas Vorons. Sem ofensa à equipe ARCF? Dito isso, isso ainda é TNL e eu ainda sou eu, então você sabe que eu ainda tive alguns problemas. Primeiramente, tive problemas com os reenroladores que não giravam livremente, o que me obrigou a remover, reimprimir, reconstruir e remontar alguns dos reenroladores 2 ou 3 vezes antes de conseguir que eles se movessem suavemente. Parece que as engrenagens de nylon MJF do kit LDO têm causado problemas para muitos usuários e parte da solução é reimprimir essas peças em ABS comum em casa. Também descobrimos que tínhamos algumas peças esfregando contra os lados ou o fundo da bandeja causando atrito, então tivemos que afrouxá-las um pouco. Digo nós porque preciso agradecer ao meu amigo e patrono Jack por me ajudar a fazer esses trabalhos quando eu tinha me esgotado de repetir o mesmo passo várias vezes. Então obrigado, Jack. Além disso, estou tendo um problema frustrante com o próprio hub e o filamento está sendo obstruído em uma das pistas. Na verdade, tentei perfurá-lo para melhorar um pouco a folga na saída e reorganizei os tubos de Bowden. E ainda assim, às vezes, o filamento fica preso na saída. Felizmente, uma nova versão aprimorada desta peça está a caminho, visando resolver todos esses problemas. Além disso, como a Box Turtle é de código aberto, posso remixar minha própria versão e tentar consertá-la eu mesmo sem esperar. Se você não vê muitas impressões de amostra neste vídeo, significa que o Jonathan do futuro ainda está tentando resolver esse problema. Mas em toda a justiça, devo dizer que muitos dos problemas de ajuste e folga, tanto nesta construção quanto na minha construção Enraged Rabbit Carrot Feeder, provavelmente se devem ao fato de que, como sempre, estou imprimindo muitas das peças para essas diferentes construções em impressoras não testadas e não calibradas que estou testando para outros vídeos ou para patrocinadores. Então acho que, no geral, se você tem uma impressora bem calibrada e lê as instruções com atenção, em vez de tentar entreter as pessoas em uma transmissão ao vivo, este é um projeto muito viável e foi em grande parte desprovido dos tipos de tarefas laboriosas e odiosas que podem transformar uma construção como esta em uma verdadeira tarefa. Além disso, se você encontrar problemas, quero dizer que a equipe da Armored Turtle Teaching Turtles é muito rápida para entrar em um estilo de todos a bordo e ajudar você. Adoro que eles usam um sistema de tickets no servidor Discord para tornar as informações pesquisáveis e acessíveis, pois isso tem sido uma grande frustração para mim no passado ao tentar fazer algumas dessas construções de código aberto. A única reclamação que tenho com o processo de construção em si provavelmente tem a ver com o ponto da construção em que você muda do hardware para o software e configuração. Quando você já montou o suficiente para começar a instalar e ajustar o software e a placa na sua impressora, você honestamente se acostumou bastante com os guias passo a passo, e foi um pouco frustrante para mim, pelo menos, então precisar ler blocos de texto em páginas separadas do GitHub para o software do controlador AFC, e depois a tartaruga caixa, e depois outra página separada com o guia inicial de inicialização. Tudo para instalação, calibração e inicialização inicial. Meu cérebro provavelmente estava frito, mas me peguei perguntando várias vezes no sistema de tickets do Discord qual dos 4 ou 5 recursos eu deveria verificar para encontrar cada informação necessária, alternando entre esses diferentes guias. Talvez seja pedir demais, mas eu realmente gostaria de ver as etapas de ajuste e solução de problemas da configuração do software adicionadas diretamente naquele maravilhoso site interativo da Tartaruga Caixa, com fotos passo a passo do que ajustar e calibrar em cada etapa, porque honestamente vocês me mimaram
com a incrível experiência de construção e este site, e eu realmente espero ver mais projetos fazendo isso no geral. Comparado ao RCF que eu construí no meio do ano passado, eu diria que os pontos aqui vão para a Tartaruga Caixa apenas geralmente por ser uma construção mais fácil, com menos frustrações, menos trabalho de montagem irritante e um design mais tolerante do que o RCF, que definitivamente tem que ser perfeito em termos de qualidade de impressão e montagem para funcionar corretamente e de forma confiável a seguir. Vamos falar sobre configuração e calibração, porque essa é uma parte importante para fazer um desses sistemas funcionar corretamente na sua impressora e é a parte que definitivamente me venceu e muitos outros com os predecessores da Tartaruga Caixa. Embora, como mencionei antes, possa ser um pouco confuso descobrir onde você deve estar olhando em cada uma das etapas finais da construção, devo admitir que os criadores da Box Turtle e seu software complementar meio que já pensaram em tudo. Grande parte da configuração é automatizada, como a calibração do comprimento do tubo Bowden e do buffer. Outras questões foram resolvidas, como valores de retração disponíveis para os principais hot ends populares usados nas impressoras Voron. O único ajuste necessário por conta própria é nas macros. Por exemplo, é preciso ensinar à impressora onde estacionar, escovar o bico e, claro, onde cortar o filamento. Tudo isso está muito bem documentado dentro dos próprios arquivos como pequenos comentários úteis, e mesmo que você não tenha uma lista passo a passo do que configurar, pelo menos ainda não, é muito fácil passar e alterar todas as variáveis necessárias para colocar as coisas em funcionamento. Você também precisará alterar suas macros de início de impressão, o que é um pouco mais de aqui está um exemplo, descubra você mesmo, mas não é nada insuperável. Depois de cerca de 2 ou 3 horas de ajustes, mesmo eu, que não sou bom em macros Clipper e coisas do tipo, consegui fazer a Box Turtle funcionar bem o suficiente para tentar minha primeira impressão multicolorida de amostra. Porém, tive outro problema frustrante com grandes deslocamentos de camada após o corte. Passei mais de 1 hora ajustando os valores de homing sem sensor, as distâncias de corte, testando e refazendo, além de realizar testes secos de cortes. Resolvi o problema focando na distância necessária para a cabeça de ferramenta fazer o corte e alterando a posição de corte de um máximo de 350 para 347. E eu também descobri que meu pórtico voador estava literalmente voando porque os suportes traseiros no carro tinham realmente se soltado, o que definitivamente não ajudou na precisão do meu homing sem sensor. Então, compare isso com o processo de calibração do Enraged Rabbit Carrot Feeder e, novamente, a diferença é honestamente como noite e dia. Eu pessoalmente gastei talvez 20 horas tentando ajustar perfeitamente tanto o software quanto o hardware no meu Enraged Rabbit Carrot Feeder antes de finalmente desistir e conversei com outros que gastaram até 60 horas para fazê-lo funcionar perfeitamente. Então, mais uma vez, não é uma competição, mas os pontos definitivamente vão para a Tartaruga Caixa. Em um momento, prometo que chegaremos à experiência real do usuário no uso diário e espero algumas impressões de amostra. Antes, quero falar sobre a experiência do software, caso você esteja curioso sobre como é executá-lo na sua impressora. Ao contrário da maioria dos sistemas, como o Enraged Rabbit Carrot Feeder, que usam o Happy Hair, o Armored Turtle é projetado para trabalhar com seu próprio plugin para Clipper, o AFC, trocador automático de filamento. Este é um sistema mais novo, mas muito mais simples e funciona muito bem com o Box Turtle logo de cara. Entendeu? Logo de cara. Diferentemente do Happy Hair, ainda não existe um plugin de tela Clipper ou módulo de painel Mainsail. Correção. Agora existe uma versão beta do Mainsail, com uma interface gráfica de usuário completa para gerenciar e remapear os filamentos. E não consigo imaginar que um plugin Clipper esteja muito atrás. Pessoalmente, sempre achei o Happy Hair realmente muito poderoso, mas também muito complicado e avassalador. Então eu realmente aprecio a abordagem muito mais simples de mágica que acontece nos bastidores do AFC. Mas também estou ansioso para poder realmente ver o status do filamento tanto na tela do Clipper quanto na própria interface web. Para fatiadores, recomenda-se muito usar o Orca Slicer. Será necessário fazer algumas alterações no G-Code da impressora antes de poder imprimir de fato. Eu amo isso pois sou um usuário dedicado do Orca Slicer, mas parece que o Prusa Slicer ou Super Slicer também podem ser configurados para essa configuração. Agora que cobrimos quase tudo o que você precisa saber até aqui, vamos falar sobre a experiência diária do usuário com o Box Turtle.
Quanto ao fatiamento, imprimir objetos multicoloridos com essa configuração é igual a uma impressora Bambu Lab. Você adiciona os filamentos, seleciona as cores desejadas e ele faz o trabalho. Sinceramente, essa é a única interação que você terá com a Box Turtle, pois ela foi projetada para simplesmente funcionar. Carregar o filamento é muito simples, bem mais fácil que em outros sistemas que exigem enrolar o filamento em torno de um buffer. O sistema começa a puxar o filamento assim que ele é inserido. Você precisa empurrar o filamento bastante, como 10 a 15 centímetros, mas eventualmente ele vai pegá-lo e então carregar o filamento para você. Há luzes de LED úteis na frente que irão informar quando uma determinada pista está em uso. Carregado ou vazio, descarregar o filamento é um pouco mais complicado, porque os extrusores da tartaruga de caixa sempre se agarram ao filamento, mas porque agora há uma versão beta do Mainsail. Como eu disse antes, isso é pelo menos um pouco mais fácil, embora eu espero que haja um módulo de tela do Clipper em breve também. Quando as coisas dão errado, a tartaruga de caixa torna bastante fácil corrigi-las, porque todo o fundo da unidade é aberto e muito espaçoso. Não é tão bom quanto poder fazer isso de cima, como no novo Bambu Lab AMS2 Pro, mas é definitivamente fácil de descarregar e desobstruir. Você pode facilmente entrar lá, levantar a peça, remover os tubos de Bowden, desobstruir o filamento e seguir em frente. Mas agora vou tentar resolver este problema do hub, e então esperamos mudar para o futuro Jonathan para ver se ele resolveu esse problema, para que, esperançosamente, possamos ver algumas impressões finalizadas. Vários dias depois. Pessoal, voltei com uma atualização e receio que não seja a que todos esperavam. Deixe-me dizer, tem sido uma jornada. O congestionamento na pista 4 me deixou em apuros por dias. Tentei cerca de 5 designs diferentes de protótipos para o hub central, mudando o ângulo do motor, o chanfro dos tubos de politetrafluoretileno e várias outras coisas. No final, o que acabou fazendo funcionar foi que eu, percebi que tinha um tubo de politetrafluoretileno com diâmetro interno de 3 mm na pista 4, que pode não ter centralizado corretamente o filamento. Ops. B. Eu tentei um novo design para o cubo do Rolf no grupo Discord da Armored Turtle. E C. Tentei imprimir o cubo de um composto especial de PETG de ultra baixo atrito mais Teflon que a Fiberlodge me enviou para testar. Seja lá o que foi, as trocas de filamento agora estão funcionando muito, muito suavemente, embora, é claro, agora que escrevi e gravei isso, a pista 1 parece estar me dando alguns problemas de repente também. Fiz isso para verificar o ajuste da impressora e testar novamente o multiplicador de purga. Consegui aproximar um pouco mais a purga, mas ainda não é conservador o suficiente. Apesar de não ter sido impresso com um 0,6 mm, a separação de cores estava boa e as trocas funcionaram bem, demonstrando um progresso definitivo. Mas aqui, eu quero dizer que, embora a qualidade de algumas das meias impressões que estou mostrando agora na tela seja bastante fenomenal. Quanto mais penso, mais acho meio bobo avaliar a qualidade de impressão num sistema assim. Como é um sistema de código aberto, que usa meus próprios perfis personalizados existentes no Orca Slicer, e eu posso ajustar cada parâmetro tanto do fatiamento quanto das macros que conduzem as trocas. Posso ajustar coisas como a retração do filamento antes do corte, a quantidade de filamento desperdiçado e se ele deposita numa bandeja lateral ou faz pequenas bolhas descartadas. Posso ajustar se ele purga em um objeto útil ou imprime uma torre. No final das contas, a qualidade da impressão, a maior parte da confiabilidade e as coisas de hardware reais dependem de mim e de quão bem ajustadas estão minha impressora, meus perfis e meus macros. Compare isso com um sistema mais fechado como o Anycubic Cobra S, que eu uso para imprimir este abajur noturno, Moonman.
também do STL-Flix. Ficou ótimo, mas dá para notar que os perfis fornecidos não eram perfeitos, principalmente para filamentos de seda. Desde então, desbloqueei essa impressora para rodar o Mainsail e criei meus próprios perfis melhorados, compartilhados com meus patronos no Patreon, mas isso é outro assunto. Acho que o que realmente quero destacar é que a beleza de um sistema de código aberto é que você não depende de alguém else empurrando novos perfis ou melhorias de macro mais confiáveis se você tiver problemas com sua configuração particular, como eu tenho. Bem, infelizmente, por mais que eu queira manter o ímpeto do vídeo da semana passada, onde você sabe, eu realmente terminei alguns projetos pela primeira vez, eu me deparei com muitos obstáculos e barreiras. Primeiramente, tive falha de impressão após falha de impressão após falha de impressão. Houve o problema de carregamento da pista 4 que mencionei antes, mas mesmo depois de resolvido e com o hardware da Tartaruga Caixa funcionando perfeitamente, como pode-se ver atrás de mim, minha impressora começou a apresentar problemas e perder a conexão com o microcontrolador, provavelmente por ter muitos dispositivos USB conectados simultaneamente. Mesmo após resolvermos o problema desconectando uma das câmeras de bico extras, enfrentamos um problema estranho em que a torre de purga imprimia no ar durante as primeiras camadas. E apesar de tentar salvar essas impressões com cola quente, a impressão eventualmente colidiria com a torre de purga e faria uma grande bagunça, e então causaria a falha da impressão. E mesmo agora que tudo isso foi resolvido, ainda tenho vários problemas com deslocamentos de camada, provavelmente não devido à Tartaruga Caixa, mas por causa do fato de que meu retorno ao início sem sensor ainda não é tão preciso quanto precisa ser. Como alguém no grupo Discord da Tartaruga Blindada disse, o retorno ao início sem sensor costuma ser ótimo. Geralmente é preciso o suficiente, a menos que se depare com objetos rígidos que não se movem, como o pino para o cortador de filamento. A questão é que eu não quero dar desculpas, mas estou tentando imprimir alguns desses modelos multicoloridos, impressionantes e bonitos do STL-Flix em multicolor há dias e simplesmente não está acontecendo. Talvez eu tenha algo para mostrar no último minuto, o que colocarei aqui se tiver. Mas, honestamente, na próxima semana é Páscoa. Estou saindo de férias com a família e meu filho mais velho também está doente. É uma tempestade perfeita de acontecimentos. Eu preciso entregar este vídeo para o Eric para que ele possa editá-lo e lançá-lo no prazo. Dito isso, estou ansioso para fazer mais impressões multicoloridas neste sistema, que, como pode ver, está funcionando muito bem na maior parte do tempo. Vou vasculhar a extensa biblioteca da STL-Flix para encontrar coisas divertidas para imprimir. Farei uma série de curtas no YouTube quando tiver algumas impressões bem-sucedidas no currículo e algo para mostrar. Para ver atualizações ou amostras da qualidade de impressão deste sistema, certifique-se de estar inscrito. Quero dizer, quando embarcamos neste vídeo, eu prometi que diria a você, com base na minha própria experiência, se a Box Turtle cumpre ou não sua missão declarada. É realmente um sistema de várias cores de código aberto que é fácil de construir, fácil de usar e confiável? Bem, sim, na maioria das vezes. Tive muitos problemas para fazer a impressora funcionar e ela acabou de falhar. E ainda estou resolvendo alguns dos velhos problemas e novos problemas que estão surgindo com a incrivelmente útil equipe da Tartaruga Blindada. Acho importante lembrar algumas coisas. Sou um dos primeiros a adotar e a equipe tem sido extremamente responsiva em solucionar cada problema que encontrei. Como em muitos projetos que assumo neste canal, tive que caminhar para que vocês pudessem, no final, correr. Segundo, com literalmente alguns milhares de trocas bem-sucedidas em seu currículo, este sistema já está funcionando de maneira muito mais confiável do que qualquer um dos outros sistemas que construí no passado, e possivelmente até mais confiável do que alguns dos sistemas comerciais que usei logo após o lançamento. E terceiro, eu sou eu. Sou notório por não ler as instruções, colocar o tubo de Bowden de diâmetro errado onde não deveria, ignorar a etapa em que realmente calibro meu retorno sem sensor, negligenciar ao perceber que meu pórtico literalmente não está conectado a nada e, em geral, criar enormes dores de cabeça e problemas para mim mesmo. Então, eu acredito que a maioria de vocês assistindo a isso seria capaz de construir este sistema em um tempo razoável e fazê-lo funcionar usando os recursos disponíveis para a pessoa média? Sim. Acredito que a maioria dos problemas de software e hardware serão resolvidos antes do envio dos pedidos antecipados aos usuários finais. Definitivamente.
Eu sinto que poderia dizer o mesmo sobre os sistemas que construí antes. Pra ser sincero, não. E no caso do Enraged Rabbit Carrot Feeder, eu me lembro dos criadores concordando comigo nisso. Ainda assim, eu não acho que o sistema Box Turtle seja para todos que possuem uma impressora Voron ou Clipper. E isso é principalmente porque toda essa facilidade de uso, confiabilidade e conveniências que criam um sistema tão robusto tem um custo, literalmente. Um Enraged Rabbit Carrot Feeder de 12 cores custará cerca de $179,99, além do custo do filamento, enquanto um kit de tartaruga de caixa de 4 cores inclui steppers extras, sensores, etc. Vai custar entre $299 a $315. E isso não inclui pelo menos 1 quilo de filamento, ou os $205 extras que você vai ter que gastar se quiser fechá-lo e colocar um secador de filamento lá também. Então sim, fica bastante caro muito rapidamente. Basicamente, você poderia comprar uma impressora multicolorida completa por esse preço. Você também poderia ser perdoado por comparar o preço do kit Box Turtle com o preço especulado do próximo sistema Multicolor Vivid da Big Tree Tech, que vem totalmente montado e é fechado, e que eles estão planejando vender por $250. E então se torna uma comparação e venda ainda mais difícil. Obviamente, não posso comparar esse sistema com este em termos de confiabilidade, qualidade ou facilidade de uso, pois o Vivid ainda está em fase de protótipo. Porém, conhecendo a Big Tree Tech, tenho certeza de que será um produto de alta qualidade e confiável quando finalmente terminarem. Então aqui está o que eu diria. Se você está procurando um projeto divertido e está interessado em experimentar um sistema multicolorido para sua impressora Voron ou Clipper, vale a pena tentar. Se você se sentiu intimidado pelo que leu online sobre outros sistemas multicoloridos como o Enraged Rabbit Carrot Feeder e as dificuldades de fazê-lo funcionar de forma confiável, este pode ser exatamente o tipo de configuração que procurava. Se você prefere construir suas próprias impressoras para conhecer os prós e contras de como funcionam e ajustá-las para operar exatamente como deseja, isso definitivamente será do seu agrado e possivelmente a melhor opção disponível. Por outro lado, se você procura apenas a rota mais barata para mais cores ou um produto pronto que adicione rapidamente capacidades multicoloridas à sua impressora Clipper, isso provavelmente não é para você. Por hoje é tudo, mas vejo vocês na próxima camada.